Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui em mais um vídeo do canal Via do Céu. Desta feita, nós estamos aqui para trazer uma boa notícia. Nós vamos dar início a uma série de vídeos falando sobre alguns dos avivamentos da história da igreja, da história cristã. Nós estamos aqui começando com esse primeiro vídeo, esse vídeo introdutório para falar um pouco sobre isso. Nós estamos com esse propósito de trazer alguns dos avivamentos que a gente tanto ouve falar, alguns os mais conhecidos, os menos conhecidos, e a gente vai trazer uma série de vídeos. Então continue ligado aí no canal, que a gente vai continuar lançando esses vídeos sobre os avivamentos. E nesta feita a gente gostaria de fazer menção ao fato de que os primeiros 3 avivamentos quais nós vamos trabalhar, os irmãos vão perceber que um vídeo vai ser lançado bem próximo ao outro, provavelmente no mesmo intervalo da mesma semana, devido a esses 3 avivamentos eles estarem sendo citados na nossa aula de número 7. Então nós estamos gravando esses vídeos para também um auxílio para os irmãos que estão aí, que vão se preparar para a aula número 7. O comentarista ele cita 3 avivamentos, que são os avivamentos da Rua Azusa, do País de Gales e de Esbury. Então esses 3 avivamentos nós vamos citá-los aqui, nós vamos falar primeiramente sobre eles, depois vamos dar sequência a outros avivamentos, outros momentos, outras narrativas, mas vamos começar primeiro com esses. E hoje nós já vamos dando início para falar sobre o avivamento da Rua Azusa. Talvez o maior, o mais conhecido avivamento depois do dia de Pentecostes, em Atos 2, que se tem notícia. O avivamento da Rua Azusa, que é tão conhecido que ele tem um peso muito grande até para o pentecostalismo nos dias atuais. Então a gente entende dessa forma a importância do avivamento da Rua Azusa para a nossa história como pentecostais. Nós aqui do canal Via do Céu, nós fazemos parte de uma igreja pentecostal. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo, na manifestação dos dons. Então nós vamos dar início falando sobre o avivamento da Rua Azusa. E nada melhor do que a gente começar apresentando primeiramente algumas informações sobre aquele que foi, digamos assim, o precursor, que foi o pastor William Joseph Seymour, mais conhecido também como William Seymour. É um homem que, como você pode ver, um homem negro. É importante a gente ressaltar que esse avivamento ele acontece ali nos anos 1900, começo dos anos 1900. E quando a gente pensa nos anos 1900 nos Estados Unidos, nós vamos lembrar que tinha uma severa segregação racial. Então, quando nós falamos de um avivamento que ele foi ali, digamos que liderado por um homem escolhido por Deus, mas por um homem negro, é algo que causa um grande impacto. Porque nos Estados Unidos a segregação era tamanha que negros e brancos não conviviam, não dividiam o mesmo espaço. William Seymour, além de ser negro, era filho de um casal ex-escravo. Então, quando a gente olha para a situação de William Seymour, ele não é aquele tipo de pessoa que se vê, pelo ponto de vista humano, que se vê a possibilidade de ser usado. Quando nós olhamos para William Seymour, ele é um homem simples, um homem humilde que não teve grandes oportunidades de estudo e de trabalho na vida. Um homem que, ao contrair a varíola e quase vinha a óbito, por mais que tenha escapado da morte, mas ficou com sequelas graves. Ele ficou caolho, um dos seus olhos, ele perdeu totalmente a visão por conta da varíola, o que é bem interessante a gente ver, porque quando se olhava para Seymour, muitos olhavam para Seymour e diziam que ele era o retrato de tudo aquilo que é descartável. E isso era o pensamento daquela época a respeito das pessoas negras. Então a gente entende isso dessa forma aqui, a gente não vai amenizar, a gente precisa falar essa realidade. O pensamento que se dizia, e até no meio cristão,
por alguns irmãos é de que quando se olhava para um homem como Seymour, ele era tratado como diferente, muitas vezes como indigno, e como várias vezes ele ouviu, ele era o retrato de tudo aquilo que era descartável e desprezível. Então William Seymour, ele em determinado momento de sua vida ouve falar sobre um homem, sobre um professor, um pastor. William Seymour, ele demonstra uma devoção, uma fé muito grande em Deus e uma sede por buscar a vontade, por buscar o poder de Deus, por buscar algo de Deus em sua vida. William Seymour poderia não ser um homem rico, poderia não ser um homem influente, e dentro do contexto ao qual ele estava, um homem negro, um homem que era desprezado pela sociedade, mas ele era um homem de uma sede insaciável da presença de Deus. William Seymour passava madrugadas em oração, passava boa parte do seu dia orando e pedindo para que Deus revelasse mais de si, revelasse mais dos seus mistérios, derramasse o seu poder sobre a sua vida. E William Seymour, ele se torna esse exemplo de busca e dedicação. Em dado momento ele ouve falar sobre um homem chamado Fox Parham, também mais à frente nós vamos falar sobre ele, um homem, um pastor muito conhecido. Ele estava ali com uma turma de um seminário onde a sua proposta era justamente falar sobre aquilo que não se era falado naquela época, sobre se falar do batismo no Espírito Santo, sobre se falar do poder de Deus, sobre trazer esse ensinamento que até então não era transmitido. As pessoas achavam aquilo estranho, as pessoas não conheciam aquilo, e o Parham, ele começa essa turma, ele começa a ensinar, e o William Seymour, com essa vontade enorme de aprender e de buscar mais de Deus, ele viaja até o Texas, em Austin, no Texas, para ele conseguir assistir essas aulas. Só que ao chegar lá, o William Seymour, ele passa por mais um daqueles momentos de exclusão racial, porque o próprio Parham, e aí a gente abre um precedente para dizer, por mais que seja um homem que foi usado por Deus, um homem que trouxe muitos ensinamentos, a gente entende que todo ser humano tem falha, mesmo sendo um homem usado por Deus, mesmo sendo uma pessoa que está ali fazendo a vontade de Deus, mas nós não estamos livres de falhas. E o Parham, ele era esse homem que ele tinha dentro de si, pela questão cultural e pelo aquilo que ele aprendeu, e ele acabou desenvolvendo isso de acabar muitas vezes concordando com essa segregação racial. Então Parham disse claramente a Seymour que ele não poderia entrar na sala para assistir às aulas, para estar junto com os alunos ali, porque era uma turma de pessoas brancas, então o Seymour não poderia entrar. Só que, diferente do que muitos fariam, diferente de muitos que iriam desistir, que iriam se lamentar, que iriam voltar atrás, ou então por orgulho e por querer se colocar ou até se posicionar de uma maneira mais ríspida e dizer, não, eu vou embora, eu vou desistir, eu não quero saber disso. Mas William Seymour engole o seu próprio ego, e aqui nós estamos falando sobre, eu cito dessa forma, mas a gente tem que entender uma coisa, ele engole o seu próprio ego, ele morre para si mesmo, porque o que ele tinha por objetivo era bem maior, que era buscar mais conhecimento de Deus. Então nós vemos com William Seymour como o ser humano, ele pode, muitas vezes é necessário ele morrer para si mesmo, ele engolir o seu ego, ele engolir, esse seu pensamento para buscar mais de Deus. Muitas vezes é necessário passarmos por situações como essa. Não estamos dizendo aqui que é certo, não estamos dizendo aqui que a gente tem que baixar a cabeça para determinadas coisas que são feitas contra nós, mas William Seymour não deixou se desanimar por isso. E quando nós vemos sobre isso, ele mesmo conta que ele ficou sentado no chão
no corredor fora da sala, junto à porta. A porta estava entreaberta, então ali ele ouviu todo o ensinamento do Parra. Ele ouviu, ele assistiu todas as aulas, ele ouviu e captou todo aquele conhecimento, e aquele conhecimento foi trazendo mais fervor, foi trazendo mais alegria, foi trazendo mais vontade de buscar a presença de Deus, de buscar aquilo que ele tanto pedia a Deus, de buscar aquilo que ele tanto esperava de Deus. Bom, após concluir o ensinamento, ou melhor, após concluir o curso, ouvi todo o seminário de Fox Parra, o Seymour ele começa a transmitir esse ensinamento, e é interessante porque quando ele começa a transmitir, ele conhece uma mulher que trabalhava ali onde o Parra ele dava suas aulas, onde ele fazia aquele seminário, uma mulher por nome de Lucy Fewell, e uma mulher fervorosa, uma mulher de oração, uma mulher que ela foi a primeira pessoa, a primeira mulher negra, a primeira pessoa negra a ser batizada no Espírito Santo ali nos Estados Unidos. Ela foi a primeira a receber o batismo no Espírito Santo, à medida com que ela se envolvia com o que o Seymour ia falando, ela ia aprendendo e buscando em oração, e ela acaba tendo esse marco na história, a primeira mulher, a primeira pessoa negra batizada no Espírito Santo. William Seymour ele ainda não tinha recebido o seu batismo. Na verdade, William Seymour ele vê muitas pessoas sendo batizadas à medida com que ele vai ensinando, antes dele próprio ser batizado. Então, William Seymour ele recebe um convite para ir a Los Angeles, chega em uma igreja, uma congregação que estava precisando de um pastor, e ali ele começa o seu primeiro sermão falando justamente sobre o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Só que quando aquela igreja recebe aquele ensinamento, ouve aquilo que o Seymour tinha a falar, eles têm um certo preconceito, porque era algo que não era falado, algo que não era citado, algo que não era ensinado naquela época. Aquilo causou um estranhamento tão grande que os irmãos rejeitaram aquele ensinamento. Os irmãos rejeitaram aquilo que Seymour falou e não deu em outra. Seymour ele foi expulso. Ele, ao ir mais uma vez para aquela congregação, encontrou os portões fechados, não foi permitido que ele entrasse, e agora Seymour ele está longe de sua casa, longe de sua terra, desamparado. O único lugar ao qual ele conhecia, ao qual ele foi chamado para estar, agora o rejeitou pelo seu ensinamento, e agora Seymour se vê em uma situação complicada. Aquela porta que parecia ser aberta por Deus acabou se fechando. Só que Deus ele não nos deixa desamparado. E muitas vezes o agir de Deus ele acaba sendo muito diferente daquilo que a gente espera. William Seymour talvez pensou que aquela fosse a porta para buscar mais e receber aquilo que ele tanto pedia da parte de Deus. Mas na verdade a porta a qual Deus iria abrir era justamente após ele ser rejeitado. Ele foi acolhido por um casal, sobrenome Asbury, e naquele momento o Seymour ele chega naquela casa, encontra um casal temente, fiel a Deus. Ele começa a ensinar, a falar sobre aquilo que ele aprendeu do Espírito Santo. Um casal que ali não só começa a ouvir, mas começa a compactuar com a sua ideia, e eles começam a orar e a buscar desse poder de Deus, desse derramamento do Espírito Santo. E em pouco tempo aquela casa se tornou pequena, porque as pessoas ouviam falar do que estava acontecendo, as pessoas começaram a tomar conhecimento e começaram a ir para aquela casa. E aquela casa simples, pequena, que não era muito chamativa, acabou se tornando o ponto inicial da missão que estava no coração de Seymour. Eles naquela casa começaram a ensinar, a orar e a buscar mais da presença de Deus. E em determinado dia, quando William Seymour ele sai com alguns irmãos para visitar um homem por nome de Edward Lee, aquele homem que se encontrava em sua casa enfermo, e Seymour estende as suas mãos sobre aquele homem e ora por ele. Aquele homem é curado,
Mas não só curado, mas ele recebe o batismo no Espírito Santo. E ao voltar para a casa do Zesbel, o Seymour, os irmãos que estavam com ele e o Eduardo, eles chegam na casa daquele casal e testemunham o que tinha acontecido. E o Edward Lee, ele começa a falar em línguas naquele lugar. E quando tudo isso começa a acontecer, o Seymour começa a pregar sobre Atos 2. Deus, ele derrama do seu Espírito sobre aquela casa. Deus, ele começa a batizar as pessoas, o Espírito Santo, ele se manifesta naquela residência. 6 pessoas são batizadas no Espírito Santo, entre elas uma mulher que mais tarde viria a se casar com William Seymour, mais tarde viria a ser a esposa de William Seymour, uma mulher por nome de Jane Morey. Ela é considerada a primeira mulher negra a ser batizada em Los Angeles. E aquela mulher conta a história que quando ela foi batizada, Deus a tomou poderosamente, ela começou a falar em línguas e a cantar e a profetizar, e ela foi até o piano e começou a tocar e cantar de uma maneira assombrosa, sendo que aquela mulher não tinha conhecimento algum sobre aquele instrumento, aquela mulher nem sequer sabia tocar aquele instrumento, mas Deus a tomou de uma forma tão maravilhosa que aquela mulher, ela não só profetizou e cantou, mas ela começa a tocar. E Deus, ele se manifesta naquela casa, e à medida com que isso se torna notícia, a casa, ela começa a ficar pequena. Há um episódio que o número de pessoas que vão para aquela casa para ouvir Seymour, para ver o que estava acontecendo, é tão grande que o piso daquela casa cede. Ele não suporta a quantidade de pessoas, cede. As pessoas não se ferem gravemente, mas se vê a necessidade e a situação que não estava mais dando para estar naquela casa. Por um tempo se fazia os cultos no quintal, mas não tinha mais espaço. E é aí onde aquele grupo de pessoas, aquela igreja que está se formando, encontra um lugar. Não um lugar luxuoso, não um lugar chamativo, em um bairro bem localizado, em um bairro bem avaliado. Não, eles vão para um bairro industrial. Encontram um galpão onde funcionava anteriormente um estábulo, onde ainda tinham marcas daquele estábulo, o cheiro, o odor daqueles animais que estavam ali ainda estava impregnado nas paredes daquele estábulo. Eles organizam, limpam o que der, o que dava, improvisaram uma espécie de bancos para as pessoas se sentarem, fizeram um púlpito para que o Seymour ele pudesse pregar. E o primeiro púlpito daquele lugar foi 2 caixas de madeira que eram usadas para guardar sapato, uma empilhada sobre a outra, e ali foi feito o primeiro púlpito. E ali aquela igreja chega em Azusa Street, no número 312, ou então, como nós bem conhecemos, a Rua Azusa. Naquele momento, a missão do coração de Seymour alcança agora um estágio maior, um lugar próprio, um galpão preparado para isso, pessoas que vão ali para ouvir o evangelho, e naquele lugar tinha crianças, velhos, pretos, brancos, estrangeiros de todas as partes do mundo que viviam ali naquele lugar, estavam aceitando a Jesus. As pessoas entravam naquele lugar, muitas vezes já confessando seus pecados, chorando, aceitando a Jesus como Salvador, sendo batizados, falando em línguas estranhas, os doentes eram curados. O poder de Deus se manifestava de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão grandiosa naquele lugar, que a notícia, ela corre não só por Los Angeles, mas para fora de Los Angeles. E as pessoas agora começam a vir de longe para ver o que estava acontecendo ali, para conhecer, para saber. Até líderes de algumas igrejas que já existiam há algum tempo, vieram para ver o que estava acontecendo ali e saíram impactados, saíram mudados pelo que o poder de Deus fez naquele lugar. Os relatos contam que crianças muitas vezes eram tomadas por Deus e falavam de maneira que os líderes de algumas igrejas se surpreendiam com a forma como Deus usava as crianças para exortar, para pregar, para falar aquilo que era da sua vontade. O poder de Deus se manifestou de uma forma maravilhosa.
cumprindo o que as escrituras sempre disseram sobre o derramamento, quando Deus ele diz que iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E a gente percebe naquele lugar o avivamento, a presença, o poder de Deus, aquele lugar que mais tarde vem a ganhar o nome de Missão da Fé Apostólica, a igreja onde eles estavam, agora uma igreja fundada de uma maneira, digamos assim, mais formal, realmente um galpão com nome. Tanto é que se você conhece, talvez você tenha achado esse nome um pouco familiar. Esse nome Missão da Fé Apostólica foi o primeiro nome da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. Porque quando os missionários chegaram aqui, eles vieram dos Estados Unidos e eles foram impactados pelo movimento pentecostal de lá. Tanto é que esse avivamento da Rua Azusa, ele dura entre os anos 1906 e 1909. Os missionários chegam no Brasil ali por volta de 1910, 1911, e eles dão justamente esse nome à Igreja Assembleia de Deus, Missão da Fé Apostólica. Mais tarde, a igreja ganha o nome de Assembleia de Deus, que perdura até os dias atuais, mas é baseado nisso. É por isso que o avivamento da Rua Azusa ele é tão importante para o pentecostalismo moderno, porque muitos dos pentecostais, daqueles que têm como crença, como fé, o batismo e a manifestação do Espírito Santo, eles acabaram ali ouvindo, eles acabaram aprendendo daquilo que esteve na Rua Azusa, eles tiveram algum contato com os resultados daquele avivamento. E a Rua Azusa começa a se tornar um palco de destaque, de curiosidade de muitos. Muitos vinham para aprender, para ouvir, para buscarem mais a Deus e receber desse poder, porém nem só as pessoas bem intencionadas ou que tinham a necessidade real de Deus vinham para aquele lugar. E algumas pessoas, alguns repórteres, eles começaram agora a entrar naquele lugar, ir para aquele lugar espionar e começaram a denegrir a imagem da igreja, chamando aquela situação de uma histeria coletiva, ou então até como chegou a ser dito que aquele pessoal estava praticando algum tipo de culto satânico. E era esse tipo de coisa que foi dito da igreja, que foi dito daquele movimento. E alguns irmãos de igrejas tradicionais não queriam nem sequer passar pelo mesmo lado da calçada, onde estavam os irmãos pentecostais, onde estavam aqueles irmãos que faziam parte da missão da fé apostólica, aqueles irmãos que acreditavam no poder do Espírito Santo, que falavam em línguas, muitas vezes atravessavam a rua para não ter nem sequer que passar por perto, porque diziam que isso era uma doença, era como um vírus que se transmitia de um para outro. Só que à medida com que os jornais eles avançam a denegrir a imagem da igreja e pensar que aquilo ali iria parar, aquilo acaba servindo como uma espécie de marketing. Porque muitos ficaram curiosos para saber o que estava acontecendo ali. Muitos ficaram curiosos para ver se era verdade o que os jornais diziam. E os jornais acabaram ajudando a trazer muito mais pessoas para aquele lugar. E a gente percebe como Deus ele trabalha nas circunstâncias mais adversas. Como muitas vezes parece que o inimigo ele levanta algo para atrapalhar, mas Deus ele não permite que atrapalhe. Muitas vezes é o que ele usa para que a obra ela avance. E a obra ela continua avançando, ela continua crescendo. Os irmãos continuam indo ali e cada vez mais a igreja vai crescendo. E agora com cultos durante todos os horários do dia, de manhã, de tarde e de noite. Cultos que muitas vezes no seu dia a dia contavam com a presença de 1.300 pessoas ou mais. E o poder de Deus continua se manifestando. Porém, infelizmente, como todo lugar onde há presença humana, aquele lugar começa a causar alguns males. Aquela situação começa a trazer agora homens que brigam por posição, brigam por poder. O próprio Fox Parham depois ele chega ali e acaba também causando certo incômodo e aquele movimento vai se acabando aos poucos, o galpão se torna apenas um terreno vazio, mas o Parham, ele ainda, o Seymour, melhor dizendo, ele ainda continua falando, ele ainda continua ensinando até o dia de sua morte.
E quando nós olhamos para o avivamento da Rua Azusa, nós vemos o poder de Deus, nós vemos a manifestação de Deus, mas nós vemos o que pode acontecer com uma igreja que se dedica em buscar. Nós vemos o que pode acontecer com uma igreja que se põe de joelhos a buscar a presença de Deus. O avivamento da Rua Azusa nada mais é do que a manifestação do poder de Deus, mas como Deus, ele pode agir na vida de um homem que tem um coração quebrantado para buscar a Ele, que tem um coração quebrantado para chegar mais próximo a Ele, que tem um coração quebrantado para buscar mais dele. O fogo do coração de um homem incendiou toda uma cidade, todo um estado, todo um país, de uma maneira que até hoje se repercute o que aconteceu naquele lugar. Então tenha certeza de uma coisa: Deus não mudou, o poder dele continuou o mesmo. Da mesma maneira como ele agiu naquele lugar, ele pode agir em nossas vidas, pode agir em nosso país, pode agir em nossa cidade, em nossa igreja. Mas o que é que precisa? Aprender com o exemplo de William Seymour. Tem uma sede insaciável, tem uma fome que nada nessa terra consiga fazer com que você se sinta satisfeito. Tenha fome e sede de Deus a ponto de você cada dia mais buscar e não se contentar enquanto não chegar mais longe. Seymour muitas vezes dobrou os joelhos e disse: Deus, eu sei que tem mais do que isso. Deus, eu sei que existe algo mais, eu sei que existe muito mais e eu quero conhecer. Eu quero ter esse acesso, eu quero sentir em minha vida. Então entenda isso, busque, se aprofunde em Deus. Nós estamos vivendo os dias tenebrosos, nós estamos em uma situação terrível no nosso meio, tanto no mundo, como no nosso país, como no nosso meio evangélico, nosso meio cristão, porque muitas vezes falta essa busca, essa sede por Deus. Mas se nós vemos a aprender com William Seymour, com o avivamento da Rua Azusa, ver como o poder de Deus ele se manifesta, como o poder de Deus ele se faz presente, como o poder de Deus ele muda. Ele muda histórias, ele muda sociedades, ele muda vidas. Ele muda ali até mesmo a situação que a gente encontrava nos Estados Unidos. Certo historiador, certa vez, chega a dizer que a linha da cor ela foi removida pelo sangue de Jesus. Porque enquanto havia segregação, os irmãos não se preocupavam, porque quando entravam na igreja, todos eram só. Todos eram participantes da mesma fé. A linha da cor não existia mais, porque o poder de Deus era maior do que qualquer segregação humana. Então busque, continue buscando a Ele, se aprofundando mais nele, tenha essa sede insaciável e busque naquele que é a fonte de águas vivas. E assim nós chegamos ao encerramento desse programa, ao encerramento desse assunto que foi tão maravilhoso, que foi tão proveitoso para nós. Fique ligado aí no canal, ainda vão sair muito mais vídeos sobre essa série. Conforme já citado no começo, nós ainda vamos dar prioridade nesses 3 primeiros episódios, vamos dar prioridade aos avivamentos citados na lição de número 7. Então nós temos esse da Rua Azusa, os próximos a sair, o próximo vai ser o avivamento no País de Gales. Então continue aqui com a gente, se inscreva no canal, comente aqui o que você achou da proposta dessa série de vídeos, comente aqui o que você quer ver no nosso canal, comente aqui sugestões, aquilo que você deseja ver, se tem alguma dúvida, comente aqui também, entre em contato, continue aqui nos ajudando, nos apoiando e nós estamos aqui também para lhe ouvir. Então Deus abençoe você que esteve até aqui, que o poder de Deus possa se derramar também sobre a sua vida, via do céu para o seu coração.